Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Aqui você discute temas internacionais com interfaces locais e regionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e quero logo apresentar a nossa equipe de locutores que compõem hoje o nosso programa, a começar por Carol Nascimento. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte da Rádio UNAMA que está acompanhando a gente aqui hoje. Quero mandar um abraço para Catarina Barroso, que acompanha a gente pela nossa página do Facebook. Faça que nem ela e curta a página Programa Globalizando. Quem complementa a nossa equipe de locutores também é Eric Rodrigues. Bom dia, Eric. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, você, ouvinte da Rádio UNAMA. Eu gostaria de mandar um abraço super especial para minha amiga Laura Vieira, ela que nos acompanha através do Twitter, o @pglobalizando. Faça que nem ela e nos siga lá também. Conversa de qualidade, inclusive com muita informação lá no Twitter. Completando a nossa equipe de locutores está Georgia Amarante. Bom dia, Georgia. Bom dia, Mário Tito. Bom dia, ouvintes. Como vocês já sabem, é sempre um prazer estar no Globalizando, conversando com pessoas incríveis sobre temas super interessantes. Espero que vocês fiquem com a gente durante todo o programa e aproveitando para mandar um abraço para o Igor Serpa, que nos segue lá no Instagram. Muito obrigada, Igor. Um abraço. E nos siga lá também, programa Globalizando. Muito bem, formada a equipe de locutores do programa Globalizando, quero dizer que este é um programa que está há 6 anos no ar e você pode sempre participar conosco. Nós estamos ao vivo, você pode mandar suas sugestões, inclusive perguntas aqui pelas nossas redes sociais, e é o programa Globalizando, o @pglobalizando no Twitter, o programa Globalizando no Instagram. Olha só, um tema especial no programa de hoje, não podíamos ficar de fora dessa movimentação mundial que fala do Dia Internacional da Luta contra o HIV/AIDS. Importante tema, aliás, diria que até urgente tema para ser discutido no nosso programa, e como convidado nós temos o professor Elian Pinheiro Botelho. Ele é graduado em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele possui mestrado e doutorado em ciências biológicas, fisiologia na mesma universidade, assim como possui 3 pós-doutorados. O primeiro é no Instituto Nacional de Saúde e Pesquisas Médicas, o INSERM, em Bordeaux, na França, outro na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e por último na Universidade Federal do Pará, onde é professor adjunto em doenças transmissíveis da Faculdade de Enfermagem, a FAENF. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, bom dia a todos. Professor, falando um pouco dessa temática, ela é urgente porque precisa ainda mais, não só do ponto de vista da busca da cura, mas também da prevenção, não? Sim, principalmente aqui para nossa região norte, que ela só cresce, né? O HIV e a AIDS tem crescido muito na nossa região, é a principal região do país com a maior taxa de crescimento. Muito bem, então é com o professor Elian que nós vamos conversar. Globalizando. Fique por dentro. E olha só, pessoal, tem mais informações chegando para você. Há quase 30 anos, no dia 27 de outubro de 1988, a Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial da Saúde instituíram o dia 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a HIV/AIDS. 5 anos após a descoberta do vírus causado da AIDS, o HIV. 65,7 mil pessoas já tinham sido diagnosticadas com o vírus e 38 mil já tinham falecido. Durante o mês, todo o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs reforçam a importância de ter o conhecimento de sua sorologia e dos métodos de prevenção, conscientizando a população com as informações necessárias. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E hoje nós estamos conversando com o professor Elian Pinheiro Botelho, que está conosco para falar um pouco desta questão. E já tem perguntas chegando, professor, do Felipe Vieira pelo Instagram. Obrigado, Felipe. Qual foi a origem do vírus HIV e como ele foi transmitido para os seres humanos? Pois é, o HIV ele já existia na África, tá? Em determinados países da África se tem o hábito de comer a carne do macaco, tá? Então o macaco ele tem um vírus chamado vírus da imunodeficiência dos símios, tá? Que são espécies de macacos. Então as pessoas, os africanos, eles comem esse macaco e automaticamente eles adquirem esse vírus, tá? Então esse vírus já existia.
Ele só foi se tornar evidente a partir da década de 1980, tá? Quando teve o primeiro caso relatado na continente americano em um gay, tá? Em homossexual, certo. tá? Então aí foram fazer toda a pesquisa e chegaram a essa origem, tá? Existe uma discussão que o vírus surgiu de um acidente de laboratório, mas isso é mentira. Sim, pois é, tá? fake news. Né? E como veio para cá, para a América, existem duas hipóteses. Ou um comissário de bordo australiano, tá? Que fazia a África, Los Angeles, tá? Que foi lá o primeiro caso. Ou haitianos que trabalhavam nesses países africanos, que tiveram relações sexuais com africanas, né? E trouxeram o vírus para a América. Perfeito. Nesse sentido, o trabalho que foi sendo feito para a pesquisa exigiu também muito financiamento para encontrar exatamente a origem, não é isso? Sim, exigiu muito, muito. E isso foi muita briga, entende? Porque teve briga depois para ser quem descobriu o HIV entre um francês e um americano. E os dois brigavam muito, porque rendeu um prêmio. Sem dúvida. Então foi uma... Financiamento muito ganho e briga, inclusive. E professor, como o senhor mesmo estava falando, existem muitas, como a gente pode falar, teorias da conspiração, né? Acerca do HIV, da AIDS. Seria alguma falta de informação? Seria porque o tema ainda é tratado como tabu por grande parte da sociedade? Em termos da descoberta, você diz? Em termos de como a sua origem, que é o que a gente estava discutindo ainda agora, né? Mais da falta de informação, entende? A questão do tabu, ela não pega muito aí, mas é mais da falta de informação mesmo e por se disseminar informações erradas. Tá? Agora, também sobre a questão mesmo da doença em si ou do vírus, e também tem pouca informação a respeito, né? Por mais que tenha se disseminado muito, mas as pessoas não sabem exatamente diferenciar uma coisa da outra. Não. O que seria, então, essa síndrome efetiva da imunodeficiência? Você está falando da AIDS. Isso, exatamente. Então, a AIDS, você tem o HIV, que é o vírus, tá? O vírus da imunodeficiência humana. E ele vai atacar as células de defesa do organismo, tá? Que a gente fala os linfócitos TCD4. Eles que defendem o organismo contra os patógenos, tá? É como se você derrubasse uma parede de proteção. Isso. Então, a AIDS só é causada quando o HIV consegue eliminar muito CD4, muito linfócito. Perfeito. E aí o organismo fica propício a qualquer doença. Então a pessoa não morre de AIDS, a pessoa morre daquela doença que foi originada por essa produção, por essa proteção, falta de proteção? A pessoa não morre do HIV, a pessoa morre por causas relacionadas à AIDS. Então, tipo, a AIDS vai te levar a uma tuberculose ou uma gripe qualquer, tá, que vai te matar. Perfeitamente. Olha, o professor Elian Pinheiro Botelho está aqui para responder também suas perguntas. Participe conosco do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o professor Elian Pinheiro Botelho sobre o Dia Internacional da Luta contra HIV/AIDS. Deixa eu mandar logo um abraço para quem está participando conosco do programa. Lidiane Silva participando com a gente. Muito obrigado pela preferência de sintonia, Elke. Também quero mandar um abraço para o Salomão Pereira, ele que está em São Paulo das Pedrinhas, está nos acompanhando nesse instante. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Temos uma pergunta, professor, da Lilian Cruz no Instagram. Qual a mais recente descoberta de estudos para combater essa doença? Olha, as mais recentes descobertas para combater a doença é o tratamento imediato. Certo. Tá? Então a gente abaixa com o tratamento você consegue baixar tanto o vírus no organismo da pessoa, tá? Que ela passa a ser não transmissível. Então hoje a gente trata essas pessoas quando a gente não tem até 34 linfócitos, tá? Por milímetro cúbico. A gente considera essa pessoa indetectável. Certo. Então o indetectável, ele não mais transmite o HIV, porque a carga viral é tão pequena que ele não transmite. Perfeito. Então essa foi a nossa principal descoberta. Então a gente hoje entra com o tratamento imediato, você diagnosticou, a gente entra com tratamento imediato para baixar a sua quantidade de vírus, para chegar nesse nível de indetectável, porque você não vai transmitir mais. Tá? Na década de... Sim, continue. E hoje a gente também tem a profilaxia pós-exposição, tá? Que se você teve uma relação sexual desprotegida ou um acidente, você pode tomar o medicamento, tá? Até 72 horas. Você toma esse medicamento que vai fazer com que a sua chance de ter o HIV
diminua muito. Perfeito. E você também tem, entre a pessoas sorodiscordantes, casais sorodiscordantes, o que é sorodiscordante? Eu tenho HIV, mas a minha esposa não tem HIV. Então ela vai tomar medicamentos, tá? Para reduzir a chance dela se infectar. Perfeito. Então as nossas descobertas têm sido mais nesse sentido, tá? Na década de 80, quando se descobriu toda essa questão, não havia absolutamente nada. Era já uma condenação de morte. Sim. Isso causava um problema muito grande, Sim, não é isso? sim. Então a pessoa não tinha todos esses medicamentos. Tratar esse tipo de pessoa já era já tratar como um moribundo já, não é isso? Isso. Até mesmo diz, né? Porque hoje nós temos muitos jovens adquirindo HIV, né? Exato. E aí tem uma hipótese que diz que esses jovens não presenciaram o que a gente viu na década de 80, né? Exato. De gente morrendo com HIV, com AIDS, né? E aí eles não têm medo do HIV como a gente tem. Perfeito. Muito parecido com a memória histórica que não se tem, por exemplo, de uma Segunda Guerra Mundial, de um nazismo, é a mesma coisa, né? Isso. Como não viveu, esquece, acha que... Exato, Muito bem, olha, reflexão de qualidade aqui do professor Elian Pinheiro Botelho, que está com a gente no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. E o programa Globalizando sempre traz informações que os nossos produtores vão pesquisando para falar um pouco de atividades dentro da Universidade da Amazônia. Estamos na ponta da linha com a nossa produtora Isis Maíra, que vai trazer mais informações lá da UNAMA, Alcindo Cacela. Bom dia, Isis, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Bom dia, professor Mário Tito. Eu estou aqui direto da UNAMA, Alcindo Cacela, e vamos conversar agora com a professora Brenda de Castro, professora do curso de Relações Internacionais aqui da UNAMA, para falar com a gente sobre o 4º Relato de Gênero. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, ouvintes da Rádio UNAMA. Professora, conta pra gente, para os nossos ouvintes, como é que vai funcionar esse evento. Bom, então, na verdade, o evento vai ser final de janeiro, na última semana, mas a gente está com a chamada de trabalhos aberta. Então, o que a gente está fazendo? Hoje, às 10 horas da manhã, né, daqui a pouco, depois do programa, você pode vir para o UNAMA Alcindo Cacela. A gente vai estar reunido em 2 salas que vão ser informadas aqui pelas nossas redes sociais, que é Grupo Genere, tanto no Twitter como no Instagram e no Facebook. E aí a gente vai fazer um encontro para discutir propostas. Então, quem quer escrever algum artigo e não entendeu muito bem ou o edital, ou não sabe muito bem o que quer falar ainda, a gente vai se reunir para tentar fazer uma oficina para a elaboração dessas propostas. E, professora, como é que a gente faz para ter todas essas informações, não só sobre o evento específico, mas sobre todos os eventos que o Grupo Genere participa e efetiva? Bom, a gente tem muita atividade, principalmente no Twitter e no Instagram. Os 2 perfis, nessas 2 redes, são Grupo Genere, Generi, e a gente, na verdade, coloca lá todas as informações. Então, o edital do 4º Relato está disponível tanto no Twitter como no nosso Instagram e também no Facebook. E lá você tem todas as informações, o cronograma, a chamada dos trabalhos, as propostas de pesquisa que tem em cada eixo e toda a orientação de modelos, inclusive os nossos formulários. Muito bem, essa foi a professora Brenda de Castro conversando aqui com a gente da UNAMA Alcindo Cacela. Muito obrigada pela sua participação, professora. Obrigada pela divulgação e eu espero aí quem está interessado. A participação é livre, esqueci de comentar, para qualquer pessoa dentro da UNAMA ou de fora, de qualquer curso, não necessariamente Relações Internacionais, querendo participar, ter o acompanhamento sobre o início de uma pesquisa, a gente vai estar aqui 10 horas. Muito obrigada, gente. Eu volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Isis Maíra, pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós estamos hoje nos estúdios falando sobre a questão do combate ao Dia Internacional da luta contra HIV/AIDS com o professor Elian Pinheiro Botelho. E já temos perguntas, professor, chegando pra gente no Instagram, a Vânia Cruz. Aliás, se você quiser fazer perguntas, aproveite as nossas redes sociais. Ela está perguntando o seguinte: quais as políticas públicas vigentes para controlar uma epidemia e atender as pessoas que vivem com essa doença? Olha, nós temos uma campanha da UNAIDS, que é a meta 90, 90, 90. O que é 90, 90, né? Então você tem 90% das pessoas vivendo com HIV
tem que saber do diagnóstico delas. 90% dessas pessoas têm que estar sendo tratadas já para o vírus e 90% delas têm que estar com a carga viral indetectável. Perfeito, tá? perfeito. Isso deveria acontecer até 2020. É o UNAIDS que definiu essa política. Isso, a UNAIDS definiu. Beleza. Isso deveria acontecer até 2020, mas não aconteceu, tá? O Brasil está indo exatamente contramão disso, tá? Aqui no Brasil nós temos uma campanha que é Viva Melhor Sabendo, tá? Então o que se faz nessa campanha? A gente vai para as populações chaves, é onde o HIV é mais concentrado, tipo os homossexuais, tá? Ou bissexuais, tá? Nós temos trabalhadoras do sexo, profissionais do sexo, nós temos travestis e transexuais e nós temos os usuários de drogas injetáveis. Então a gente vai para os locais que essas pessoas estão, a gente faz os testes lá. E o que a gente faz além disso? A gente capacita alguém do grupo, tá? Interessante. Para que essa pessoa capacitada realize educação com eles, tá? Educação preventiva com eles. Tá? A gente tem trabalhado nesse sentido. E a outra coisa que aconteceu no Brasil, que foi muito boa, foi que antes, por exemplo, aqui no Pará, os testes eram todos centralizados, né? Então era só, em Belém era só o centro de testagem anônima e aconselhamento, que fica ali na Dom Pedro, né? Sim. Que fazia os testes. Hoje não, os testes eles estão descentralizados. Qualquer UBS, unidade básica de saúde... O pessoal pode chegar no UBS e quero fazer um teste de HIV, etc. Isso. Então essas unidades fazem o teste e uma vez detectado, são encaminhados para centros especializados de tratamento. Ou Casa Dia, se for a pessoa de Belém, tá? Ou se for do estado do Pará, outras cidades, são encaminhados para Uridipe. E nesse sentido de... Você quer perguntar, Eric? Sim, nesse sentido, professor, sobre fazer o teste. O resultado, para quem não tem essa informação, o resultado ele é demorado, ele sai assim de imediato? Não, em 20 minutos você tem um resultado. E é sempre anônimo, né? Assim, não é publicizado. Não, é anônimo. A gente não pode divulgar nada. A pessoa recebe o diagnóstico de um psicólogo e é imediatamente mandado para o centro de tratamento e a notificação é feita para o Ministério da Saúde e ninguém mais tem acesso. Muito bem, o professor Elian Pinheiro Botelho, que está conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando apresenta Eu Faço Relações Internacionais. Esse é um quadro do programa que é muito interessante de fazer, porque nós trazemos sempre um acadêmico de Relações Internacionais para falar um pouco da sua experiência no curso de Relações Internacionais. Hoje eu estou recebendo o acadêmico do 4º semestre, Iatan Brasileiro. Tudo bem, Iatan? Tudo bem, professor Marutito. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Eu estou fazendo um programa aqui, eu acho que é um programa de qualidade, que eu acho muito importante de esclarecer, né, para todos os que pretendem seguir essa carreira, esse curso, que eu acho muito bonito, dar a visão, né, de um acadêmico e contribuir para ter essa imagem do curso nobre. Bom, fala um pouco dessa tua experiência no curso, então. Bom, para iniciar, né, esse meu curso, meu interesse por esse curso, eu vou assim para meus momentos ali da infância e tal, que sempre foi assim, né, eu cresci ali no final da década de 90, né, mas assim, nesse momento a gente ainda tem muita força da representação dos Estados Unidos, né, em filmes, etc. Assim. Então, o meu primeiro interesse, assim, digamos, nessa infância foi pelas línguas, né, a gente locava filmes, etc., e de vez em quando saía assim uma fala em inglês, alguma coisa assim, e a gente, eu não estou entendendo ali, eu queria entender, né? Eu quero entender essa língua, eu quero participar desse mundo. E o segundo ponto que eu diria seria nessa questão de assistir os telejornais e tal, assistir todo aquele panorama local e entender tudo. Não, aqui está o Brasil, está acontecendo isso, aquilo e tal, mas não entender o que está acontecendo lá fora. Eu gostaria de entender o que está acontecendo lá fora, como é que são essas relações entre o nosso país e outro país e outro país. Então, partiu desse interesse aí. E agora você está no 4º semestre de Relações, terminando o 4º semestre. Como é que você vê o curso a partir dessa metade do momento que você está? Daqui a mais 2 anos você termina o curso.
Bom, professor, eu estou bastante feliz porque nesse momento inicial a gente ainda vai, né, sondando, assim, entendendo como é que o curso funciona, mas eu estou, a partir desse momento aqui, eu estou entendendo que realmente eu fiz a escolha certa. Você se encontrou no curso? Me encontrei no curso porque eu acredito que o curso ele esclarece muito para a mente de quem está, que procura entender toda a contemporaneidade. A pessoa vê o mundo de maneira diferente. Com certeza, professor. Eu acho que o mundo que quando a gente não tem esse conhecimento, o mundo é enorme, o mundo é grande. Perfeito. Quando a gente tem esse estudo aqui, o mundo às vezes se torna pequeno. Você consegue entender as relações entre eles, é isso? Apesar de sua complexidade, né? Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vale a pena fazer relações internacionais? Professor, eu diria que sim. Esse curso é um curso que na minha visão, é um curso muito nobre, um curso que navega por muitas áreas importantes, não se limita, é um curso que está sempre se expandindo. Eu acho que é um dos cursos assim que, apesar de eu não sei se eu diria que tem tanto, né, essa popularidade como o curso de medicina, de direito, etc., mas é um curso que passa por muitas áreas, é um curso extremamente interessante para quem está se decidindo e tal. Poxa, eu gostaria de fazer aquilo, mas eu não sei se eu vou ficar muito parado aqui nessa área e tal. Não, esse curso ele está sempre, né? Dinâmico, exatamente. Muito bem. Iatan Brasileiro conosco no programa Globalizando de hoje. Muito obrigado, Iatan, pela participação no programa de hoje. Globalizando. Fique por dentro. Olha só, ouvinte, temos um pouco mais de conteúdo informativo para você. O HIV ainda é uma infecção muito estigmatizada e discriminada que está, historicamente e culturalmente, ligada a grupos sociais específicos, o que constrói hierarquias e legitima estruturas desiguais. Isto causa a redução e dificuldade na procura pela realização do teste, bem como a busca de tratamento adequado nos centros especializados de saúde, após a condição sorológica positiva revelada, que é um passo fundamental para o tratamento que possa ser iniciado o quanto antes. Em 2018, segundo dados estatísticos da UNAIDS, havia quase 38 milhões de pessoas vivendo com HIV, podendo nem desenvolver a AIDS. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Pois é, nós estamos com o professor Elian Pinheiro Botelho, que está conversando com a gente sobre o Dia Internacional da Luta contra HIV/AIDS. Eric, você tem uma pergunta para fazer. Isso mesmo, professor Elian, nós comentávamos agora há pouco sobre uma suposta cura para o HIV, para a AIDS, tratamento. Nós vemos que foi noticiado recentemente alguns casos de uma suposta cura, mas o senhor mesmo dizia que o HIV é um vírus muito mutável. Então, qual é a possibilidade de realmente ter um tratamento assim mais efetivo para que a pessoa possa se livrar dessa condição? Existe uma suposta cura, assim, nesse sentido? Pois é, houveram 2 curas, né? 2 ou 3 casos, e foram casos de transplante medular. Tá? Então, após as novas células transplantadas, tiveram alterações nos receptores dos linfócitos. Tá? Esses linfócitos produzidos, eles tinham alterações nos receptores que o HIV se liga para entrar dentro desses linfócitos. Tá? Então, o HIV, depois dessas alterações, ele não conseguia se ligar aos linfócitos. Então, ele foi eliminado do organismo. Tá? Então, houve também uma notícia falando de uma vacina. Mas aí vocês viram logo em sequência uma nova matéria dizendo que tinham descoberto um novo tipo de HIV, né? Subtipo de HIV. Então o HIV ele é muito mutável e ele, vamos falar, um vírus muito inteligente. Perfeito. Isso também para a nossa geração aqui entender que não é assim, eu contraí a AIDS e já tá tudo tranquilo, tá de boa, tá normal. Não é tanto assim, na verdade. Não é assim. Então tem que ter as prevenções devidas, é isso? Porque isso pode levar a uma não mais prevenção. Não, sim, olha só, gente, o HIV ele altera desde problemas com colesterol, ele altera problemas metabólicos endócrinos, tá? Te leva a isso. O HIV ele está associado a inúmeros tipos de cânceres, tá? Perfeito. O HIV altera processos cognitivos, como perda de memória, tá? A longo prazo. Então, ele não é a gente não pode vulgarizar o HIV. Ele não é um problema simples, tá? Exatamente. E aí tem uma pergunta da Regina Martins, perguntando exatamente. Regina, obrigado pelo Instagram. Como é que a gente pode diferenciar o que é HIV e o que é AIDS? O HIV
a pessoa tem o vírus, tá? A AIDS é uma doença causada pelo HIV, tá? Então, quando você tem AIDS, é quando o teu sistema imunológico está muito, muito baixo e você fica disposto a doenças oportunistas, tipo tuberculose, tá? É uma doença oportunista. Você tem doenças por fungos que não causam problema nenhum na pessoa que tem um sistema imunológico funcionando normal, tá? Então, quando a pessoa tem AIDS, ela tem essa doença oportunista que foi causada pela queda do sistema imunológico dela promovido pelo HIV. Muito bem, você está no programa Globalizando. Quero aproveitar e mandar dizer que, olha, vai ter um vestibular especial de enfermagem no dia 6/12, dia 6, sexta-feira, de 9 às 12 e de 14 às 17, na sala BT01 da UNAMA Alcindo Cacela, um vestibular especial para enfermagem. Você que tem interesse em fazer enfermagem na UNAMA, não perde essa oportunidade, hein? Dia 6/12, de 9 às 12 e de 14 às 17, na sala BT01. Se inscreva no nosso portal unama.br. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Elian Pinheiro Botelho, ele é que está falando com a gente sobre o Dia Internacional da Luta contra HIV/AIDS e temos participação dos nossos ouvintes. Eu sou a Maeli Ribeiro e falo de Ananindeua. E eu gostaria de saber se existe algum órgão específico que é responsável pelo tratamento psicológico de quem vive com HIV. Sim, existe. Nós temos 2 aqui no Pará. Que é o Casa Dia, que fica esqueci o nome da rua, desculpa, gente. Já vê, continue, o Casa Dia. O Casa Dia, e nós temos a Uridipe, que fica ali na Senador Lemos, tá? Então, as pessoas que têm o HIV, elas são atendidas por uma equipe multiprofissional, tá? Então, elas são atendidas pelo médico infectologista, pelo enfermeiro, pelo nutricionista e pela psicóloga, tá? E também tem assistente social que atende essas pessoas. Fica na Pedro Álvares Cabral. Na Pedro Álvares, Muito bem, tem uma pergunta da Georgia, né, Georgia? Não, aliado essa realidade parente que o senhor estava falando, né? E eu notei aqui que muitos países já conseguiram esse não passar de mãe para filho durante o parto, né? Você está falando da dificuldade de fazer isso, porque o Pará tem muito extenso, né? Muito extenso e dificuldade na questão de saúde, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, gente. O Pará, ele é o 8º estado do Brasil com a maior taxa de detecção do vírus HIV. Belém é a 3ª capital do Brasil, entre todas elas, tá? Com a maior taxa de detecção do HIV. Em 2017 nós éramos a 4ª capital, em 2018 nós passamos para a 3ª. Caramba, isso ou seja, a situação tem piorado, inclusive. Tem piorado. Aqui, em 2017, de 2007 para 2017, o aumento de taxa de detecção do HIV aqui foi de 102%. Caramba. Entende? Enfim, e aqui a gente tem um estado que é muito grande, com áreas de difícil acesso. Muitas pessoas não têm como chegar, dura tipo 12 horas para chegar a um centro de saúde, entende? Então, quando você faz um pré-natal, por exemplo, numa mãe que tem HIV, ela é acompanhada, a gente consegue baixar tanto a carga viral que ela não transmite para essa criança. E a criança, imediatamente após o parto, ela também vai receber um tratamento específico por 28 dias. Perfeito. Então, a possibilidade dela ter o HIV é muito pequena, entende? Só que aqui, como que a gente faz? O Brasil, como um todo, ele tem diminuído a transmissão vertical, mãe para filho, mas ainda tem muito problema ainda. Então, muita coisa para fazer ainda, muita coisa para pesquisar. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele como é que faz para ser pesquisador nessa área. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Muito bem, vamos falar da produção dos alunos de Relações Internacionais. Nós temos um site, é o Site Internacional da Amazônia, que tem 6 anos também, e justamente nasceu para apresentar conteúdo de relações internacionais ao longo desse período daquilo que se produz em termos de relações internacionais. Para falar do nosso site, estou recebendo nos estúdios Joyce Miranda. Tudo bem, Joyce? Olá, professor. Olá, ouvinte do programa Globalizando. É muito bom estar aqui novamente. Fala um pouco da produção do nosso site desta semana. Bom, começando no mês de dezembro, na segunda-feira, dia 2, um texto sobre o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, que vai falar sobre a importância desse dia para o cenário internacional. E na quarta-feira, dia 4, teremos um texto comemorativo dos 50 anos da OTAN.
para lembrar a sua irrelevância, e é muito importante que todos acompanhem esse texto para conhecer melhor um dos grupos de articulação mais importantes do mundo. E na sexta-feira também teremos um artigo novo de qualidade e muito especial para vocês. Não percam, estará incrível. Aos sábados teremos resenhas de filmes, ótima oportunidade para ficar por dentro de assuntos relevantes e ainda aproveitar o final de semana. E para finalizar a nossa semana, no domingo, o nosso quadro é Destaque da Semana, que vai reunir os mais importantes notícias no cenário internacional durante a semana. De tudo isso aí, para poder ter acesso a isso, como é que se faz? O nosso ouvinte quer saber como é que faz para chegar a toda essa produção. Para nos acompanhar é bem fácil e rápido. No Twitter, Instagram é @interdamazônia e Internacional da Amazônia no Facebook. O link para o nosso site estará disponível em todas as nossas plataformas, com muita atualidade e qualidade dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA. Joyce, muito obrigado pela sua participação no programa Globalizando. O prazer foi todo meu, professor. Até logo. Tchau. Globalizando nas ruas. E nós temos a participação agora da nossa produtora Paula Castro com mais informações direto da UNAMA Alcindo Cassela. Bom dia, Paula. Professor Mário Tito, bom dia a todos da UNAMA. Estamos aqui ao vivo na UNAMA da Alcindo Cassela para conversar com o professor Theo Neto, que é coordenador do curso de odontologia daqui da Universidade da Amazônia, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a primeira feira da JONAMA, que vai ocorrer agora no início de dezembro. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, amigo Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Então, professor, conta pra gente, como é que vai funcionar essa feira? Bom, a primeira feira científica do curso de odontologia da UNAMA vai ser uma apresentação de painéis aberta para todos os alunos de odontologia da cidade, aberta para todos os alunos de cursos de saúde de Belém e dentro da temática de terapêutica medicamentosa. Então, a gente vai expor painéis científicos aqui na UNAMA, aqui no hall de entrada, na Alcindo Cassela, de temas relevantes no atual momento, e vamos ter outras atrações, vamos ter uma feira, vamos ter expositores, teremos também uma banda tocando, então assim vai ser um momento de congregação entre vários cursos de saúde. São todos convidados, todos os ouvintes, todos os alunos de cursos de saúde da nossa cidade para participar da nossa feira. Quem quiser mandar trabalhos científicos é só acessar extensão.unama.br e procurar pela nossa primeira feira científica, que está lá penduradinha na página, e se inscrever, vai ser muito interessante. Muito bem, sou o professor Theo Neto aqui conosco no programa Globalizando, e ele é coordenador do curso de odonto aqui da UNAMA, e ele fala um pouco pra gente sobre a primeira feira da JONAMA, que vai ocorrer agora dia 6 de dezembro. Muito obrigada pela participação, professor. Obrigado, eu agradeço, um grande abraço ao seu Mário Tito, sucesso ao programa Globalizando, que é muito legal, é muito bacana, um abraço a todos os ouvintes da UNAMA FM. E agora eu saio com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Paula. Sensacional a tua entrevista com o professor Theo. Muito bom também o evento que está sendo promovido pelo curso de odontologia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Elian Botelho, ele que está conversando com a gente sobre o Dia Internacional da Luta contra HIV/AIDS. E eu queria saber, professor, uma curiosidade minha. O aluno que quer ser pesquisador, que quer trabalhar um pouco nessa área, quais são os passos que deve fazer? Olha, o aluno, quando ele entra na faculdade, ele começa fazendo e ele quer seguir a área acadêmica, Sim. né? Então ele tem que começar pela iniciação científica. Da iniciação científica, esse aluno vai para o mestrado, tá? E do mestrado ele vai para o doutorado. E do doutorado ele sai para fazer o pós-doutorado dele, tá? Uhum. Mas esse é o trâmite, tá? Normal. Ele deve desenvolver uma capacidade de curiosidade científica? Ah, sim. Uhum. Isso sim. E isso ele em conjunto com o orientador Perfeito. dele, com o professor, que ele consegue aprofundar mais ainda esse desenvolvimento da curiosidade. E aí, aqui na nossa região precisa ter mais pesquisadores, Nossa, né? É muito carente ainda, a gente precisa. Perfeito. Viu? Temos muito alunos com potenciais. Exato, então precisaria estimular ainda mais esse tipo de coisa, com políticas públicas inclusive, né? Com bolsas, etc. E as próprias faculdades precisam disponibilizar tempo para que os alunos façam iniciação científica. Muito bem, olha, tem uma pergunta que está chegando agora do nosso ouvinte, é importante, uma pergunta bem relevante para o nosso programa de hoje. Bom dia, sou Roberto Moura, de Paropebas. O governo brasileiro fornece o tratamento para pessoas vivendo com HIV pelo SUS?
Sim, fornece. Isso é garantido pela Lei 9.313 de 1996, tá? Que toda pessoa com HIV, ela tem direito ao tratamento gratuito pelo governo, pelo Ministério da Saúde, né? A dispensação. Como é que é a questão do estímulo exatamente, não só a pesquisa dentro da academia, mas também a questão da conscientização, a questão de saber conviver, o familiar conviver com uma pessoa portadora do HIV? Existe trabalho nesse sentido? Existe, você vê muitas campanhas midiáticas em relação, né? Mas olha só, recentemente um estudo lá em Niterói entrevistando pessoas da rua, né? Então elas acham, por exemplo, que compartilhar talher causa HIV, pega o HIV, né? Se transmite. Sentar no mesmo local, beijo, né? Se transmite HIV. E não é bem assim, entende? Beijo, abraço, compartilhar talher, tomar no mesmo copo, não transmite HIV. O HIV é só por via sanguínea ou sexual. E é interessante porque, de acordo com essa má informação, acabam criando essas barreiras de exclusão social, inclusive. Né? Cria-se estigmas, entende? É muito difícil, mas a gente está na luta. Temos que estar na luta, por isso que o nome é Dia Internacional da Luta, né? Então vamos continuar lutando exatamente com isso. E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi um prazer ter você conosco. Muito obrigado pela preferência de sintonia. É realmente muito bom saber que você já conta com a gente todo sábado, 8 da manhã, aqui na Rádio Nama, sempre ao vivo, sempre com um tema muito importante. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Você pode mandar sugestões de temas através do nosso e-mail, programa globalizando@gmail.com, ou através das nossas redes sociais. Deixa eu agradecer muitíssimo, muito mesmo, ao nosso entrevistado de hoje, o professor Elian Botelho. Foi muito, muito sensacional tudo aquilo que nós conversamos aqui, professor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos, tá? Foi muito bom estar aqui e convoco a população, né, para lutar contra o HIV, para se protegerem, tá? Vamos acabar com o preconceito. Muito bem, e eu queria agradecer também a todos aqueles que fizeram perguntas pra gente, o Felipe Vieira, Lilian Cruz, a Vânia Cruz, a Maeli Ribeiro, Roberto Moura, Regina Martins, e quero agradecer a nossa equipe sensacional de locutores, a começar por Georgia Amarante. A Georgia cuida das orientações do nosso programa. Georgia, muito obrigado. Muito obrigada, queria agradecer ao professor Elian, muito obrigado pelo conhecimento aqui, o professor Mário Tito, meus amigos do Globalizando. E eu queria falar que o próximo programa vai ser sobre biopirataria, então não fique fora dessa discussão, mande sua pergunta, interaja com a gente nas redes sociais se você tem questionamento sobre esse tema, que é biopirataria. Muito bem, um tema sensacional no próximo programa. Agradeço também a Eric Rodrigues, o Eric lidera a equipe de mídia do programa Globalizando. Obrigado, Eric. Obrigado, professor Mário Tito, é sempre um prazer estar aqui à frente locução do Globalizando. Também obrigado, professor Elian, pelos excelentes esclarecimentos de hoje. Eu quero deixar um recado para você, ouvinte, nos siga nas redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Programa Globalizando. Nós temos a página no Instagram, @Programa Globalizando. Temos o Facebook, Programa Globalizando também. E o Twitter, @PGlobalizando. Nos siga lá. Muito obrigado, Eric. E também a locução foi feita por Carol Nascimento. A Carol coordena toda a equipe do Globalizando. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito. Obrigada a você, ouvinte da Rádio Nama, pela companhia. Obrigada muitíssimo ao professor Elian pela sua participação no programa de hoje. Olha só, você também pode acompanhar o nosso programa pelo site internacional da Amazônia, pelo portal do Grupo Ser Educacional, o portal Leia Já. E na próxima semana, no início da próxima semana, esse programa já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é Programa Globalizando. Se você não conseguiu ouvir tudo, pegou pela metade, escute por lá que vai estar disponível. Nosso Globecast, né? E este programa também foi produzido pelas internacionalistas Juliana Cardoso e Bruna Pinheiro na assessoria, Gabriela Nunes nas mídias sociais. Além de Luiz Orlando como auxiliar de coordenação e coordenador aqui do tempo do nosso programa, Luísa Veiga, Daniele Moraes, Larissa Lacerda e Larissa Santos na playlist, Janine Medeiros, Marcos Dutra, Samuel Rosa e Ana Beatriz Cruz nas entrevistas, Larissa Cunha nas curiosidades, Leonardo de Castro nas dicas e auxiliar de orientações, Isis Maíra, Ana Vitória Oliveira, Jennifer Souza, Emi Vilas Boas, Nayara Santos e Cauene Biapina nas mídias, Jade Germano, Paula Castro, Pablo Gomes e Vitor Oliveira nas externas, Felipe Soares, Igor Cardoso, Tayana Luzia e Brenda Talita na produção de conteúdo, Verena Moura e Giovana Lima no roteiro, além de Eike Teófilo nas notícias e oportunidades. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio hoje de Wardel Monteiro e a colaboração de Bebel
Chaves. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.